Boa noite, minhas irmãs, boa noite, meus irmãos. Que a paz esteja com todos nós, irmãos. Eu convido a cada um de vós, meus irmãos, para que nós elevemos o nosso pensamento com nosso Pai, o nosso Mestre Jesus, Mestre dos Mestres e Médico dos Médicos, e aos mensageiros Espíritos de luz, que são os Espíritos superiores, para que nós dê força, ânimo, estar curando o espírito de todos os nossos irmãos que necessitam. E hoje eu convido a cada um de vós para que nós, unidos um com o outro, de coração ligado com Deus, com Jesus e com todos os filhos dos depois das casas, nós possamos formar uma corrente forte e longínqua, uma corrente de amor, uma corrente de paz, que nós possamos rogar a Deus, a Jesus, as vossas divinas forças, vossa divina luz, para que nós sejamos amparados e protegidos e animados conhecidos. Para que nós cheguemos nesta casa de pensamento elevado ao nosso Mestre, pedindo-lhe assistência a todos aqueles que necessitam. Quem que necessita? Somos todos nós que somos filhos de Deus, somos nós que precisamos da ajuda do nosso Mestre Jesus, e todos nós precisamos um do outro para servir a Deus como instrumento de trabalho. Minhas amigas, irmãs e irmãos, é o momento de nós se desprender de todas as coisas que aconteceu durante o dia, em nosso lar, em nosso trabalho, é onde nós andamos em nossa cidade, e muitas coisas nós vimos, muitas coisas nós guardamos em nosso coração e até a nossa. Mas vamos se desprender dessas coisas lá de fora. Vamos pensar em Deus e Jesus, rogando a eles assistência, para que nós pensamos nos nossos amigos, nossos parentes, nossos familiares, os doentes, que necessitam deste momento de um pensamento de amor, de um pensamento de paz. É o momento de nós, juntos, chegar ao nosso Mestre Jesus e pedir: Pai de amor e bondade, vós que é Mestre dos Mestres, envia os Espíritos superiores pelos nossos pensamentos até aqueles que necessitam, que possam ser amparados por isso. Por isso eu convido a cada um para se desprender, para que nós possamos formar uma corrente de amor, corrente de paz, uma corrente de fé, porque todos nós somos filhos de Deus, todos nós somos trabalhadores de Deus. Todos nós temos o dom de servir aqueles que necessitam. Muitos de nós não sabemos, mas nós temos. Que não podemos dizer que eu não posso fazer o bem, porque eu sou pobre. Não. Aquele que é mais pobre tem mais o dom de servir.
A Jesus é os espíritos superiores, porque ele tem um pensamento firme em Deus, firme em Jesus, firme nos espíritos mensageiros de Deus, que são os espíritos superiores. É assim que nós fazemos a nossa parte que Jesus confiou a nós e servir a desses serviços. Minhas irmãs e meus irmãos, é o momento de nós agradecer. Esse é o momento de paz, momento de amor, com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado é o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não deixa, Senhor, nos cair em tentação. Livra, Senhor, de todos os males. Que teu reino de poder e glória se faça para sempre, junto de todos nós, junto de todos aqueles que necessitam. Que Jesus nos ampare e nos abençoe. Se acha iniciado o trabalho de hoje, que possa sempre correr, sempre na paz, sempre no amor de Deus, no amor de Jesus. Que Jesus ampare a vida. Em seguida, minhas irmãs e meus irmãos, tem uma exposição doutrinária com nossa irmã, que vai fazer essa exposição. Que posso escutar. Ele vai nos vossos corações tudo que está nesta exposição. Porque na casa de Deus só conta-se as coisas verdadeiras, as coisas honestas de Jesus. Assim eu convido nossa irmã a essa exposição espiritual, exposição. Então, boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs. Agradeço a presença de todos nessa noite mais fria, que vieram até a nossa casa para nós conversarmos um pouco sobre o perdão e o auto-perdão, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos. E para começar, esse tema, que para nós é um tema assim que nós temos facilidade em perdoar, nos perdoarmos, porque nós somos seres bem evoluídos, não guardamos mágoas, nem raiva. Então a gente vai falar de uma forma histórica, da época em que as pessoas não perdoavam, Mas brincadeiras à parte, que nós possamos nessa nossa caminhada trabalharmos e termos, fazendo parte dela, nessa encarnação, a virtude do perdão. Então, eu tenho aqui uma imagem, que nos remete a um momento histórico, que é o momento, da crucificação de Jesus, da passagem dele entre nós. Nós temos ali a cruz, os pregos, a coroa de espinhos e temos um martelo. Umas gotinhas de sangue, mas eu acho que elas não aparecem. Mas assim, nesse momento desafiador de Jesus, ainda assim, numa situação difícil, ele lembrou de nós, de todos nós. E ele nos deixou um grande ensinamento, um lindo ensinamento, mas forte. Pai, perdoa-lhes,
porque eles não sabem o que fazem. Então, ainda nesse momento, ele lembrou de nós, de cada um de nós, e nos deixou o exemplo do perdão. O perdão, ele pode ser visto como uma atitude, uma tomada de decisão. O perdão, ele é um processo mental ou espiritual de renunciar à raiva, à mágoa contra outra pessoa ou contra si mesmo devido às ofensas, erros ou fracassos. Como bem diz, é um processo. Numa situação de ofensa, de mágoas, eu não vou perdoar de hoje para amanhã. É uma construção. Eu preciso me trabalhar intimamente. Eu preciso buscar dentro de mim o amor para eu poder perdoar. Eu preciso lembrar da situação que me causou mágoa, ou fracasso, o ódio, seja o que for, de uma forma que ela não me machuque mais. Eu não vou esquecer a situação. Eu vou me recordar sem que ela me maltrate, me faça sofrer. Quando nós falamos em perdão, em auto-perdão, nós pensamos muitas as emoções, né? Se revira em nosso coração muitos sentimentos, muitas coisas que ficaram guardadas, muitas situações que foram vividas. E elas estão ali, no nosso íntimo, nos fazendo sofrer, nos maltratando, nos causando doenças. Tanto doenças espirituais, quanto doenças físicas. Quantas pessoas, por alguma situação de ofensa, de fracasso, não entram em depressão, não se suicidam, pois não conseguem se perdoar. As emoções, elas precisam ser trabalhadas. É fácil? Não, nem um pouco. Mas nós temos que buscar, através da oração, através da meditação, através das boas atitudes, trabalharmos a situação dentro de nós. Porque nós não temos o controle sobre o que o outro vai nos fazer. Nós não temos o controle sobre aquele que vai falar da nossa vida, que vai nos tentar fazer mal, sobre um incidente que aconteceu durante o dia, mas nós temos o controle sobre as nossas atitudes, sobre os nossos atos, sobre as nossas escolhas. Quantas vezes sou eu a causadora da situação onde eu mesma me saí ofendida? E por orgulho, por falta de humildade, eu não dei o primeiro passo na busca de um perdão, de uma solução. Eu simplesmente me fechei. É uma escolha. Quantas vezes, ao invés de eu ser o pacificador das situações, eu sou aquele que coloca a lenha na fogueira para ver o que mais vai acontecer. E depois eu digo, não, eu estou sofrendo, eu não te perdoo. Quando muitas vezes somos nós que temos que pedir o perdão, ou temos que até nos perdoar, muitas vezes. Quantas vezes nós nos cobramos por coisas que nós fizemos e que com certeza hoje nós faríamos de outra forma, mas nós não nos damos a chance, nós não nos perdoamos. Nas escolhas ainda, tem algo que é bem importante. Eu tenho duas possibilidades. A possibilidade de eu seguir em frente, de eu perdoar
E a possibilidade de eu continuar naquela situação sofrendo. De eu continuar naquela situação, naquela ferida, como se fosse uma cicatriz que eu trago da infância e eu ficar lá cutucando para ver o que vai acontecer. Aí eu fico lá naquela situação remoendo, sofrendo e chorando e me colocando muitas vezes na situação de vítima. Eu gosto muito dessa metáfora. Eu tenho um carro sujo, está um pouquinho sujo, né? Ele está do barro, passou. Coisa básica, assim, uma sujeirinha. Às vezes a gente vê por aí na rua uns carros assim. Muito bem. O que eu preciso fazer para esse carro? Eu preciso limpar, eu preciso lavar, né? Eu vou passar uma lavagem, vou lá, dar um trato no carro, para que o meu carro possa ficar assim, né? Que ele possa ficar de uma forma que até eu andando no carro me sinta melhor. Assim somos nós. Quando eu guardo dentro do meu coração mágoa, rancor, ódio, raiva, ressentimento, é como se eu estivesse igual o carro sujo. E eu me questiono às vezes quando eu estou com esses sentimentos. Como será que o meu mentor ou o meu anjo da guarda está me vendo? Ele deve estar me vendo bem sujinha. E eu tenho certeza que quando eu dou o primeiro passo para me melhorar, para retirar do meu coração todos aqueles sentimentos, eu tenho o apoio da espiritualidade. Mas eu tenho que querer, eu tenho que buscar me melhorar. Não adianta eu vou melhorar esse, mas esse eu ainda vou deixar. Estou assim, não. Não, eu vou perdoar essa pessoa, mas aquela não dá. Não dá. Então assim, eu preciso me melhorar, eu preciso me trabalhar. Sempre vai partindo de mim. A atitude do outro é do outro. Eu tenho que fazer o meu. O que ele faz a respeito dele, é ele quem vai responder. Até porque nós acreditamos que existe uma lei divina. E todos nós estamos ali seguindo um destino onde alguém maior, Deus, está nos observando, digamos assim. Mas de uma forma muito amorosa. Bom, essa é uma pergunta que as pessoas sempre fazem. Perdoei. Perdoar é ter que conviver com a pessoa? Perdoei. Nossa, mas agora eu tenho que conviver com ela. No livro Vida e Sexo, Emmanuel diz que não existe na lei divina um regime de escravidão. E aí, existem relações e situações que realmente elas precisam um afastamento. Eu preciso perdoar para tirar aquele sentimento de dentro do meu coração, mas eu também vou precisar seguir em frente. Porque se eu continuar ali, eu vou continuar me maltratando, adoecendo. Existem situações que eu não vou conviver mais com a pessoa. Só que existem situações que são na nossa própria família. E do meu entendimento agora, como eu vou estar numa situação, ter me desentendido com o meu pai, com a minha mãe, e eu simplesmente vou virar as costas e vou embora? Como vai ser isso? Tem situações familiares que nós devemos pacificar a situação e nos trabalharmos para atingirmos a virtude do perdão. Eu vou trazer uma história para vocês, que é uma história pessoal, que é uma história familiar, que faz parte da minha vida. Essa história ela aconteceu entre a cunhada, a nora e a sogra. Eu ocupo
o lugar da cunhada. Bom, a minha cunhada já tinha roubado, no meu entendimento, o meu irmão, né? Casou com ele e levou embora, não é mais meu, né? E na convivência, muitos desentendimentos aconteceram, a tal ponto de um determinado momento acontecer uma ruptura. A família do meu irmão foi para um lado e eu, minha mãe e meu pai e o outro irmão para o outro lado. E isso foi por muito tempo. E por muito tempo a gente alimentou a situação, que a minha cunhada estava errada, enfim, nós fomos remoendo a ferida. Só que o tempo passou e nós começamos a perceber que aquela situação só estava causando sofrimento, tristeza, né? A família tinha se rompido. E aí nós resolvemos dar o primeiro passo. E novamente nos aproximamos do meu irmão, né, minha cunhada, já com as minhas sobrinhas, e nós estávamos nos dando uma oportunidade do perdão. E essa oportunidade, ela é muito bonita quando ela é aceita e trabalhada, quando a gente se reforma intimamente. A minha mãe e a minha cunhada, elas reescreveram a história delas de uma forma muito linda. E fecharam a história, eu digo fecharam porque minha mãe já faleceu, elas fecharam a história com amor. Elas não esqueceram o que havia acontecido, mas não fazia elas mais sofrer, porque elas tinham construído novas memórias. E para mim, de toda a história que elas viveram, o momento que mais me marcou foi no velório da minha mãe. Porque quando teve um momento que os familiares podiam falar, quem falou foi a minha cunhada. E ela falou tão lindamente que eu percebi que realmente ela tinha buscado fazer a reforma íntima dela. A partir daí, cabia a mim me reformar intimamente e ver aquela história de outra forma. E foi isso que eu fiz. A mãe dela adoeceu e eu procurei, da medida do possível, me aproximar e auxiliar. E nós fortalecemos os nossos laços e fomos também escrevendo uma nova história, que teve uma data marcante de uma viagem, que era uma virada de ano, que nós nos encontramos e fomos dar aquele cumprimento. E quando ela me abraçou, ela falou que ela precisava pedir perdão por tudo que ela tinha feito. E aí eu olhei para ela e falei assim, que ela não precisava me pedir perdão. Porque, na verdade, tudo o que aconteceu fez com que eu me tornasse quem eu sou hoje. Com que eu aprendesse a ser humilde e também pedir perdão. E que com certeza o amor que nós construímos uma pela outra valia muito mais que as ofensas. Hoje nós temos um relacionamento muito mais próximo. De tempos atrás eles virem nos visitar e nós duas saímos para tomar um café. Ela olhou para mim, eu olhei para ela e nós rimos. Porque se nós fôssemos voltar a 15 anos atrás, nós jamais imaginaríamos que nós íamos conseguir ficar ali frente a frente juntas. Foi fácil? Não. Doeu? Bastante. Foram aproximadamente uns 15 anos de trabalho interno, uma construção. E tudo que a gente recebe hoje é algo muito mais valioso do que remoer, sofrer e cada um ficar para o seu lado. Que caixa bonita, né? Pessoal, o perdão não é um presente que eu dou para o outro. Eu venho aqui de igual te perdoo. Não. Quando eu perdoo, o presenteado sou eu. A situação entre eu e minha cunhada, a presenteada fui eu. Quando eu perdoo o outro, eu não estou resolvendo os problemas da vida
eu estou me resolvendo. Eu estou me tratando melhor. Eu estou me amando. E eu estou colocando em prática o ensinamento que Jesus trouxe. Vai ser fácil? Não vai. No dia a dia, tantas coisas nos acontecem, quantas mágoas que ficam guardadas, quantas tristezas. Mas uma coisa que eu até, a hora que eu estava vindo para cá, eu lembrei que eu me preocupava muito com a situação da minha cunhada, que eu pensava assim, eu quero resolver nessa vida. Eu não quero deixar para outra. Eu quero resolver nessa vida. Que a gente possa resolver os relacionamentos de pai e filho, às vezes até com o nosso vizinho, a gente às vezes não tem umas confusões, que a gente possa resolver, que a gente possa perdoar, que a gente possa se melhorar. E não é pelo outro, não. Eu faço por mim. Porque o perdão é uma virtude maravilhosa. Eu dar um passo, eu estou me tratando bem. Por outro lado, quando eu fico guardando ressentimento, raiva, isso destrói muito mais do que a ofensa que aconteceu. Então, se eu fico guardando raiva da outra pessoa, isso está me destruindo, está me fazendo mal. Fora aquelas situações que a gente se desentende com uma pessoa, a pessoa não pega nada para ela. Ela vira, vai embora e não está nem aí. Somos nós que sofremos. Então, se nós conseguirmos mudar o nosso olhar e conseguirmos nos trabalhar e pensar sempre, eu estou perdoando o outro por mim. Não é pelo outro. Sou eu mesma que estou perdoando, mas sou eu mesma que sou beneficiada. Para concluir a nossa palestra da noite, eu trouxe um texto. Perdão sempre. Quem deseja encontrar a paz na vida, perdoe as provas que a vida nos apresenta. Se procuras a paz com os amigos, perdoemos a todos, sem reclamar as faltas que nos ofertam. Se desejamos a paz com os vizinhos, tratemos a todos eles com a bondade e a distinção com que desejamos ser tratados. Se desejamos a paz com a natureza, procuremos agir com ela dentro do equilíbrio, com que somos por ela beneficiados. Se desejamos obter a paz com os inimigos, abençoemos a todos eles, como ansiamos ser por eles abençoados. Se queremos a paz com os animais, respeitemo-os como aspiramos ser por eles respeitados. Se queremos paz com a própria saúde, protejamos o corpo que nos serve de moradia como precisamos ser protegidos. Se queremos paz com as criaturas infelizes, tratemo-las todas com o amparo que venhamos a precisar recolher de cada uma delas. Se queremos encontrar a paz da felicidade, saibamos repartir com os outros os melhores sentimentos do coração, com a mesma esperança de que algum dia venhamos a precisar do auxílio de qualquer um deles. Se sonhamos guardar conosco a paz de Deus, procuremos trazer a nossa consciência ligada ao amor infinito, com a fé vigorosa com que somos chamados a viver cumprindo os desígnios de Deus. Pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, livro Esperança e Luz, lição 20, página 93.
Agradeço pela presença de todos, desejo uma boa noite. Convido os médiuns para a Câmara de Paz. Peço que vocês aguardem em oração e, se possível, aguardar até o fechamento a nossa oração de conclusão. Uma boa noite. Bem, meus irmãos, vamos nesse momento agradecer ao nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus. Agradecer os espíritos superiores e os mentores dessa casa por esse momento tão belo que nós passamos, esse momento de paz, minutos de amor. É um momento de nós juntos fazer as irradiações, essas irradiações de benefício de todos os nossos irmãos que sofrem nesse mundo terrestre, de todos os nossos irmãos do mundo espiritual, que precisam de cada um de nós nesse momento, que nós possamos levar nosso pensamento para Deus e pedir: Pai de amor e bondade, Jesus, nosso mestre, mestre dos mestres, médico dos médicos, envia todos os doentes do corpo, do espírito e da mente, os vossos fluidos purificadores, vossos fluidos curadores, para que chegue pelos bons espíritos a cada um que necessita, a cada um que está inscrito aqui nessa casa, que possa receber as medidas de Jesus, a força divina, que possa se sentir curado, sentir purificado pelo nosso Mestre Jesus, porque o nosso Mestre Jesus, onde ele colocou vossas mãos, todos foram curados e purificados, os que estavam doentes, os que estavam perdidos. Muito obrigado, meu Deus, muito obrigado, Jesus, muito obrigado, Espíritos superiores, muito obrigado, mentores dessa casa, por esse momento. E assim nós agradecemos, fazendo uma prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado é o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não deixa, Senhor, nos cair em tentação, mas livra, Senhor, de todo mal. E teu reino de poder e glória está para junto de todos nós, junto de todas aqueles que necessitam, e de acordo com os vossos pensamentos, vamos receber de Deus e Jesus, nos conduzir a sua divina, e possa vossas dores, vossas doenças transformar em casa de paz. Com essa prece nós damos por encerrado o trabalho de hoje. Pedimos a Deus, a Jesus, que envie a cada um de vós, vossos anjos da guarda, os espíritos superiores que estão sempre atendendo